está aqui com o Zeca Brito, cineasta, responsável pela direção do filme Legalidade. Você também fez o roteiro do filme? Junto com o Leonardo Garcia, Léo Garcia. Divido o roteiro com ele. Conta um pouquinho pra gente do que se trata o filme e como vocês pensaram nele. Pois então, Vitor, a situação é a seguinte. Eu quando fui fazer cinema, sempre tive muito apoio assim, dos meus pais. Assim, desde a primeira câmera eu ganhei quando eu tinha 12 anos, me deram de presente de aniversário uma câmera e eu comecei a fazer cinema. E quando eu resolvi escolher uma profissão, que era escolher uma faculdade, digamos assim, eu escolhi fazer audiovisual. E mais ou menos nessa época meu pai me disse assim, olha, vai fazer cinema, um dia tu tem que contar uma história chamada Legalidade. Um episódio que aconteceu aqui no estado. Eu sou gaúcho, né? Nasci numa cidade chamada Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, que tem alguns personagens históricos que dessa história contemporânea, assim, bem interessantes, contraditórios, como por exemplo o déspota absolutista sanguinário que implementou a tortura no Brasil, Emílio Médici. Mas também tem grandes artistas, né, como contraste a esse lado obscuro que a gente precisa revisar. Contar quantos homens, quantas mulheres, quantas famílias foram prejudicadas por conta dos seus atos, quantas pessoas morreram, e ele precisaria historicamente encontrar esse lugar na história, por ter sido responsável, em última instância, por essas mortes e por esses exílios e por tanta coisa ruim que aconteceu no Brasil durante tanto tempo. Eu sou dessa cidade. Então, eu acho que quando a gente convive com contrastes, porque eu convivo também com grandes artistas da minha cidade. Glauco Rodrigues, eu fiz um filme, meu segundo longa-metragem, se chama Glauco do Brasil, e é sobre um pintor que durante a ditadura militar falou sobre tudo aquilo que estava acontecendo, sobre a repressão, sobre a censura, sobre a tortura, através de metáforas. E você usou a primeira gravação que você fez para construir esse roteiro do Glauco. Do Glauco do Brasil foi nessa primeira câmera aí, porque eu fazia gravura, eu fazia teatro, tocava violão. Meus pais, minha mãe é atriz e arte educadora, foi secretária de cultura lá de Bagé, meu pai também é ator, diretor de teatro, foi secretário de cultura. Todos eles têm esse engajamento também de tentar fazer a política cultural, de entender que a gente, como artista, tem que encontrar um lugar para que as coisas aconteçam, para que tanto o capital simbólico como o capital econômico, as pessoas tenham um emprego, entende? Então, para isso a gente precisa envolver em gestão pública, então essas referências em casa. Acho que o Brizola também acaba chegando também por isso, assim, porque meu pai admira muito, como eu te disse, chegou e me disse, faz essa história. Isso lá quando eu tinha meus 18 anos, por aí. Então eu fiquei com essa coisa na cabeça, com essa pulga atrás da orelha. Um dia eu encontrei o Léo Garcia na vida, assim, começamos a trabalhar juntos. O Léo, eu dirigi o meu terceiro longa-metragem, que se chama Em 97 Era Assim. Na verdade ele foi lançado como quarto longa, mas eu filmei, né, antes. O roteiro do Léo. E depois a gente fez juntos A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, que é a história do idealizador do Pasquim, e dirigimos e escrevemos o roteiro juntos. E agora, dessa vez, eu cheguei para ele e falei, vamos olhar para essa história. E aí ele chegou em casa e o pai dele disse, nossa, essa história é maravilhosa, vai ler o livro. Porque, tipo assim, legalidade, o que tá falando? Legalização do aborto, legalização da maconha? A gente vai sempre pra uma coisa assim, o que é isso? Legalidade? Não. Estado democrático de direito. Um país onde as leis são cumpridas. E a primeira lei qual é? A Constituição. A Carta Magna. Então, e essa Constituição assegura todas as liberdades, os direitos. A gente poder estar falando aqui sobre o passado sem medo, né, de qualquer repressão. Porque quando eu falo isso, e o movimento da legalidade, vou entrar um pouco no tema, como claro. Tu me pediu na pergunta, Vitor, ele é um movimento da sociedade civil, mas que também foi muito importante para o Exército Brasileiro. Ele só foi possível graças à adesão do Exército Brasileiro. Então a gente precisa contar. Porque você pensa um momento histórico onde, de repente, o dirigente toma uma decisão errada, digamos, a cúpula das Forças Armadas toma uma decisão equivocada de driblar a Constituição, de querer romper, violar a Constituição, de tentar impedir que o vice-presidente fosse eleito, porque o que acontece ali é a renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 61, e por lei, quem deveria assumir era o vice-presidente. Que na época também era eleito, né? Também eram eleições separadas, era um momento em que a democracia tinha esse jogo. Havia uma eleição para vice e havia uma eleição para
presidente. Elegeu-se então presidente Jânio Quadros e vice João Goulart. E o que acontece é que 7 meses, 8 meses depois da posse, Jânio Quadros renuncia e os militares e parte do parlamento tentam impedir que o Jango, como era chamado, que estava na China, comunista, fazendo negócio, vendendo arroz do Rio Grande do Sul. Mas ele já tinha, né? Como fala a personagem da Cleo Pires, né? Ele já tinha dado 100% de aumento pro trabalhador, já tinha mas no momento onde o Getúlio constitui a espinha dorsal desse país, do que a gente vive hoje, né? Se a gente tem uma economia que é uma das maiores do mundo, é graças a o presidente Getúlio Vargas, ou o ditador, queiram os revisionistas dizerem que durante o período ele foi realmente um ditador, depois ele se elegeu pelo voto democrático, mas um homem que construiu as principais instituições nacionais hoje. Se a gente tem, por exemplo, a Petrobras, se a gente tem a exploração do petróleo, é graças a essas iniciativas. Se a gente tem esse pensamento da cultura nacional ou das culturas nacionais, é graças ali à Rádio Nacional, que vai dar uma unidade de nação dentro da diversidade. Isso é muito importante, porque ele tinha esse entendimento também. Tu não pode aplicar uma ideia única, isso é o Brasil tem que ser assim, o Brasil tem que ler o Antigo Testamento. Não, o Brasil é tudo isso. O Brasil é o Antigo Testamento, mas ele também é, em igualdade, a cultura, a tradição Yorubá-Nagô, em igualdade, o budismo, todas as religiões, porque é um país que existe graças ao sincretismo religioso. A beleza do Brasil é esse encontro, a pluralidade, não só na religião, como na cultura, como nas confluências étnicas, né? Nós somos o país onde tudo se encontrou, sem nenhuma agressão, sem nenhum preconceito. Existe sim, claro, a gente tem que trabalhar a questão das desigualdades sociais e das desigualdades culturais, das desigualdades também do nosso processo de colonização. Sim, existe. A gente tem uma chaga muito grande com a colonização africana a ser resolvida ainda. A gente tem um problema de equidade que tem que ser trabalhado no Brasil. Com os indígenas é a mesma coisa. Mas a gente é esse país maravilhoso, e eu acho que a gente tem que ressignificar o patriotismo nesse momento histórico graças à diversidade cultural. Graças à matriz africana e à matriz indígena. Graças à matriz indígena, que tem 2, 20, 30, quantos mil anos aqui nesse território. Então, de cultura oral, ou seja, de uma cultura que está presente. E aí, através dessa memória familiar, porque também eu estou falando de cultura oral, eu chego à memória familiar. Me chega a história do Legalidade, que não havia sido contada. Em que ano, mais ou menos? Em 2011, eu chego pro Léo Garcia e digo, Léo, vamos ler esse livro aqui. Ele comprou um livro, eu falei do tema, ele baixou o livro, mandou baixar. A gente descobriu que tinha alguns livros de autores interessantes, o Marcum, o Juremir Machado, o Flávio Tavares. Tinham algumas pessoas, outros historiadores aqui que não me recordo, mas fantásticos. Também tinha um que o Brizola gostava muito, que agora não está me vindo na memória. Então a gente juntou, foi buscar essa bibliografia, buscamos dissertações de mestrado, tese de doutorado, entrevistamos testemunhas oculares da legalidade, o Carlos Bastos, que era um jornalista que estava lá dentro, entrevistamos o próprio Flávio Tavares, que tem 2 livros que a gente cita no final nos créditos. A gente fez questão de colocar bibliografia, porque tudo que está ali na boca dos personagens vem dessa bibliografia. É um processo de pesquisa histórica, de olhar para um passado com muito distanciamento, por isso a gente se atreveu a contar essa história, porque eu não me atreveria a contar uma história sobre um fato contemporâneo, porque, como eu tenho defendido o filme, a história brasileira ela é muito maniqueísta. A gente tem um herói criado da noite para o dia, e a gente tem invenções constantes da realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que se distanciar para ver aquilo era real mesmo. A partir daquele momento, passamos a dirigir todo o nosso protesto, reivindicando a posse do vice-presidente. Tomei todas as medidas que cabia ao Estado em matéria de mobilização para assegurar a ordem pública. Comuniquei-me com o comandante do 3º Exército, dizendo que, diante da situação, que ele também sabia, cabia ao Estado tomar todas as providências para resguardar a ordem pública. E que, de acordo com a Constituição, somente quando não pudéssemos resguardar a ordem pública, pediríamos, então,
a cobertura e a colaboração das forças federais. Há 400 anos atrás, acontece o início da colonização daquele território que hoje é o Rio Grande do Sul, ou Paraná, Santa Catarina, também Paraguai e parte da Argentina. Ainda naquele avanço ali do Tratado de Tordesilhas, porque depois eles vão se dar conta que, né, tem mais território do que eles achavam que tinha, e a coisa vai entrando, a gente vai entrando na terra, a colonização portuguesa. Mas esse encontro, que resulta no que a gente entende como Brasil hoje, começa com a chegada do espanhol e não do português. E o espanhol, primeiro ele entrou pelo Rio da Prata e foi até Assunción, e lá a Companhia de Jesus se espalha e funda 30 povoados, 30 povos. Hoje esses 30 povoados, ou as ruínas desses 30 povoados, estão divididas. No Brasil tem 7, a gente conhece a história. Os 7 povos das missões. Na verdade, é os 7 povos que ficaram do lado do Brasil depois da divisão geopolítica. Na verdade, eram 30 povos das missões. Parte está no Paraguai, parte está na Argentina. Uma faixinha de terra que é o Paraguai, aliás, uma faixinha de terra que é a Argentina, e o Paraguai, o sul do Paraguai. Bom, um desses 30 povoados se chamava São Borja. No Rio Grande do Sul, São Nicolau, São Miguel, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, São João Batista, São Borja. Dos 30 povos, era a capital jurídica e política. Se algum tinha uma característica, São Borja, a característica dela era jurídica e política. Então, quando o Brizola, em 61, ou o Jango, em 62, vai fazer a reforma agrária no Brasil, ou vai começar um processo de procurar por que está improdutivo e como é que a gente vence a desigualdade distribuindo terra, comprando, o próprio governo pagando, o Brizola faz a reforma agrária primeiro na fazenda dele. Ele pega uma das fazendas, a mulher dele tinha 2, 3, ele pega uma delas e ele doa, para dar o exemplo moral. Que não é nada comunista. Os Estados Unidos fez isso no Japão, não, tô te falando. na Europa. A Igreja Católica fez isso. As pessoas juram Cristo aí. O Jesus Cristo falou sobre isso. Vamos falar sobre a Bíblia então. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Isso foi praticado, era a Bíblia. A Bíblia sendo praticada, mas lida, não a Bíblia resumida, que tira lá a farra que Jó faz com as filhas. Não. Não essa Bíblia. Não essa Bíblia que poupa as festas nababescas de rei Salomão. Não essa Bíblia. A Bíblia real, lida, praticada. O Segundo Testamento, não o Antigo Testamento, né? Soturno. Mas o Segundo Testamento. Está lá Jesus Cristo. Então tá a fim da desigualdade social. Vinde a minhas criancinhas, vamos dar escola para essa gente. Vamos fazer as pessoas terem as mesmas oportunidades. Então, estou te dizendo que São Borja dá Getúlio para o Brasil. Essas não são por acaso. Não são. Tem um processo histórico. Vamos ser um pouco mais cientes. Que a gente é ignorante, mas no bom sentido, por ignorar. Por fazerem que a gente ignore, por um processo de colonização que a gente ainda vive. Precisa se descolonizar. A lição do Brizola é essa, principal. Vamos olhar para o que a gente é, vamos tentar entender a beleza disso aqui. Você disse para mim que começou o projeto lá em 2011. O momento em que o filme é lançado é um momento histórico bem peculiar do nosso país, né? A gente tem como presidente um sujeito que não tem o menor problema em falar aquilo que até pouco tempo atrás era crime. Um sujeito que já deu entrevista claramente racista, homofóbica, disse que metralharia os seus oponentes políticos. Foi uma escolha? Foi como o projeto se deu? Por acaso veio calhar agora? Porque eu acho assim, acho que é muito importante tu trazer o tempo contemporâneo para a gente pensar o filme, porque ele está sendo lançado em 2019. Ele começou, como eu te disse, em 2011. E o que aconteceu? Se alguma coisa, eu vou chegar lá no que tu quer, mas se alguma coisa foi investida no filme, foi em pesquisa. Então a gente ficou 5 anos pesquisando, trabalhando o roteiro. Quando a gente fez o primeiro tratamento, a gente achou que a gente tinha que ter visões sobre ele, não só a nossa. Por quê? O nosso trabalho primeiro, como eu te disse, foi juntar todas as visões bibliográficas, entrevistamos o Carlos Araújo, por exemplo, foi um guerrilheiro que lutou, pegou em armas contra a ditadura militar, tentando trazer a democracia de volta, né? Hoje a gente tem um jogo democrático, a democracia está aí, o presidente é eleito.
Essa soberania do voto tem que ser respeitada. Mas ela tem que ser respeitada porque diz a Constituição, e a Constituição diz outras coisas também. Diz que a liberdade de imprensa tem que ser respeitada, diz que a liberdade de criação artística tem que ser respeitada, diz que os direitos humanos têm que ser respeitados e trabalhados como prioridade numa sociedade que busca a civilização e não a barbárie. Então é disso que a gente está falando. Disso. Qualquer semelhança que o filme possa ter com a realidade contemporânea diz mais sobre a realidade contemporânea do que sobre o filme. O filme é um olhar sobre o passado. Passados mais de 50 anos. Só fiz esse filme porque tinha distanciamento histórico. E aí, como eu te disse, se investimos em alguma coisa, foi um roteiro bem trabalhado. Por que a construção do triângulo amoroso se dá no roteiro? Eu achei muito interessante a forma como uma história que é uma história, na minha opinião, pouco contada, né? As pessoas falam muito de 64, do golpe de 64, e pouco desse momento histórico que evita que 64 se dê tão cedo. E é uma história que é pesada para o povo brasileiro. A ideia era dar uma leveza para o filme. Por que essa construção? Alfabetização popular. Por isso, o Triângulo Amoroso. Alfabetização popular. O Brasil precisa entender que cultura funciona para o povo brasileiro. E a cultura, qual é a cultura popular? Qual é a cultura? Tem as culturas regionais que são riquíssimas. O Maranhão tem o Bumba Meu Boi, maravilhoso. Mas tem a cultura de massa. Que está aí, que a gente não pode dizer que não existe. Tá? A televisão são concessões públicas. Cultura de massa. A Cleo, a Letícia Sabatella. Signos, simbologias da nossa cultura. Se te distancia e olha para o passado. A Carmen Miranda. Bom, a cultura popular. As artes plásticas fazem isso. O Andy Warhol pega a Marilyn Monroe e bota lá. Né? O Glauco Rodrigues, que eu fiz, faz isso. O Gershman pega o brega e traz para as artes plásticas. No cinema a gente tem um certo preconceito com a cultura popular. E a novela, a teledramaturgia, são elementos da cultura popular. Então trazer o triângulo amoroso, o personagem que estuda atrás da porta, uma fala do outro, são signos, são simbologias, são clichês que a gente opera, ressignifica e traz junto a cultura erudita para elevar esse clichê. Então, pensar a cultura como um pássaro de duas asas, a erudita e a popular. Com as duas, esse pássaro decola. E chega na maioria das pessoas. Porque eu poderia fazer um filme só político, centrado no porão do palácio. Poderia ser um ótimo filme. Só que esse filme tem um objetivo, não é esse. É um objetivo que é alfabetização popular. Contar uma história para quem? Para o povo brasileiro. Tá certo. Obrigado. Obrigado.